E já que a gente tá abrindo essa brecha, vamos falar mais especificamente do livro, então. Ele se chama Fé, Guerra e Escravidão, uma história da conquista colonial do Sudão. Você trabalhou de 1881 a 1898. Vou mostrar de novo aqui para quem tá assistindo no YouTube. Para quem, já adianto, para quem tá ouvindo agora o programa, daqui a pouco esse livro vai estar sendo sorteado. Não exatamente isso que eu tô seguindo agora, porque esse é meu, está assinado já, mas a editora da Unifesp, que a gente já agradece aqui publicamente, está doando um exemplar do livro. A gente vai sortear no nosso Instagram. Ele é um trabalho que é fruto do seu doutorado. Demorou um certo tempo para ser publicado. Talvez até por essa questão que você falou, ter um público para... Ter uma editora que compreendesse o papel Exatamente. do livro. E que agora ele tá sendo expandido. Vai ter uma tradução para o inglês. Vai estar sendo estudado agora para ser uma tradução do árabe. Do que você trata nessa pesquisa, o que você trata nesse livro e por que você acha que, fazendo já aquela propaganda, por que a leitura é válida para o estudante de história, você que quer estudar história. Então, quando eu fiz esse livro, na época que começou em 2000, foi até 2005, né? Foram 5 anos trabalhando em cima dessa obra. A grande discussão que tinha na época, lembrando do 11 de setembro de 2001. Então, quando eu fiz o doutorado e fiz o projeto para entrar, eu queria rediscutir a categoria resistência colonial. Através do exercício de se ver a revolta mais estudada e mais conhecida da historiografia contemporânea em África. Mesmo que você não seja uma pessoa que goste de África ou que estude África, se ensina história contemporânea, tinha que saber da Mardia. E quem vai dar o tom para dizer que a Mardia tinha que ser estudada era Winston Churchill. O primeiro historiador ocidental a escrever sobre a Mardia foi o próprio Churchill. Foi a tese dele em História Militar. Ele participa da expedição que conquista o Sudão dos mardistas. Da expedição que o coronel Kitchener destrói o exército mardista e estabelece o condomínio anglo-egípcio. O Winston Churchill é um jovem soldado, que ele participa da tomada de Khartoum e Omdurman. Ele ficou tão tocado com o que ele viu ali, que ele fala, gente, aqui está tomando uma proporção que daqui a pouco vai explodir um conflito mundial. Anos depois, já como ministro, né, na Inglaterra, como primeiro-ministro, ele vai dizer, de novo, a Mardia tinha tudo para ter sido o estopim da Primeira Guerra. E aí ele volta a esse estudo dizendo assim, é uma história africana muito diferente. É uma história africana em que esses oponentes do domínio do controle britânico tinham produções escritas sobre si, tinham discursos sobre aqueles que vinham da Europa, que vinham de fora, e que tinham uma estrutura econômica e social que os ingleses tiveram que absorver. Os ingleses tiveram que absorver e se adaptar a essa estrutura africana para poder estabelecer o chamado condomínio anglo-egípcio. Eu fiquei muito interessada nisso e fui atrás. Eu tinha acesso às fontes dos missionários publicadas sobre essa história. Porém, no ano de 2002, abriu-se o arquivo Comboniano, o arquivo da Propaganda Fide e o arquivo Vaticano deram a permissão aos pesquisadores a acessar a documentação cristã da Mardia. Então, foi o doutorado, ele começa junto com a abertura de um arquivo. Eu fiz a minha proposta, os combonianos aprovaram e eu trabalhei com essa documentação na época inédita. Dos diários dos prisioneiros, das cartas da prisão dos missionários. Trabalharam um pouquinho antes de mim, um pouquinho depois de mim. O Máximo Zaccaria, que de fato foi o primeiro a ver essa documentação e até ajudar o arquivo comboniano a criar uma indexação para as pessoas poderem minimamente se localizar. Aí veio o professor Richard Gray, também, que trabalhou um pouco com essa documentação, ajudando também na indexação dessa... Porque tinha de tudo. Tinha de carta de pedido de resgate, a carta família, tecidos, porque não tinha papel, onde eles descreviam situações que eles viviam do dia a dia ali. Tinha, assim, uma quantidade de fontes muito grande, presentes, objetos deles que foram saqueados e depois foram devolvidos. Então, assim, era uma quantidade de documentação muito grande, amuletos.
E aí entrou depois um pessoal, eu, e entrou depois um pessoal da Itália também, que começou a mexer, que mais ou menos a gente se doutorou na mesma época. Na Índia, o professor Suresh Kumar também começou a estudar sobre a Mardia. Mas ele estudava a documentação indiana sobre a Mardia. A documentação dos comerciantes indianos que tiveram contato com os muçulmanos que fizeram essa revolta. E o professor Suresh, ele tem uma pesquisa muito parecida com a sua, só que se tratando do território indiano. É que era assim, na verdade é um mosaico. Ele pegou um aspecto, eu peguei outro, o professor Richard Loban Jr. pegou outro, a Helena Venazzini pegou um outro aspecto, e quando a gente viu, estava todo mundo debatendo interpretações singulares, mas que eram fundamentais. Não dá para eu falar só do que eu estava escrevendo, não dava para eles falarem só do que eles estavam fazendo. E aí, esse título, Fé, Guerra e Escravidão, é que a gente percebeu que essa tríade nos unia. Essa tríade. Só que este livro, ele fala da fé. A guerra e a escravidão estão presentes, mas é um livro que trabalha, sobretudo, da experiência religiosa em contato, em confronto e em negociação com o Islã.